Nessa manhã, eu apresento ao Senhor tudo o que sou. E eu me assento para ouvir e aprender a sua palavra. Diga: a sua palavra tem poder para mudar, para abençoar e para transformar toda a minha vida. Diga: graças a Deus. E vamos aplaudir o Senhor bem forte. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é bem maior. Faz um milagre em mim. Amém? E Ele está onde? E Ele está onde? Amém. Glória a Deus. Marcos 1, 29. Vamos juntos? Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão, esse Simão aqui é Pedro, tá? Esse Simão aqui é o Simão Pedro, tá bom? E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Amém? 3 evangelhos que mencionam quando Jesus foi à casa de Pedro. Jesus entrou na casa de Pedro, ele entra na casa de Pedro, e Jesus ele está querendo entrar em todas as casas. Ele quer entrar em todas as famílias. Você precisa dar acesso para ele. Você precisa abrir a porta da sua casa para que ele possa entrar. E pastora, como que eu abro a porta da minha casa? Eu chegar lá na casa e abrir a porta e dizer: Jesus, seja bem-vindo? Não. Irmãos, pode até que você faça isso como um ato de fé, né? Não é pecado, também não é errado. Mas abrir a porta da sua casa é quando você abre o coração para crer em Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, como nós acabamos de cantar agora há pouco. Ele é mais do que suficiente. Eu não preciso de nenhum outro Deus. E você não precisa de nenhum outro Deus para que possa mudar a sua casa, a sua família, para que possa te abençoar. Jesus ele entra na casa de Simão e ele entra lá, irmãos, como convidado. Ele chega naquela casa e eu não sei se você percebe aqui, mas a Bíblia fala que tinha uma pessoa doente ali. Tinha ou não tinha? Quem era? Quem estava doente? Quem estava doente? A sogra de Pedro. Então Pedro era casado. Amém? Pedro era casado, tinha sua sogra, e a sogra de Pedro estava doente. Para aí, deixa um pouquinho a Bíblia de lado, por favor, para você entender aqui a explicação. Não precisa fechar a Bíblia, mas também não precisa ler agora, senão você não vai ficar atento aqui à explicação. Mas, irmãos, vamos lá. A sogra de Pedro estava doente, Jesus entra ali e ele opera uma cura. Irmãos, o mundo, você já deve ter ouvido, mas tem muitas piadas ruins contra as sogras, né? O mundo ensina as pessoas a odiarem a sogra, né? E o cristão não deve ter raiva da sogra. O homem de Deus, a mulher de Deus, não tem que ter raiva da sua sogra. Pastora, mas a minha sogra... pastora, aquela lá veio de encomenda. Já ouviu essa expressão? Veio por encomenda. Misericórdia. Mas, irmãos, independente, nós temos que amar todas as pessoas. Eu me lembro quando eu me casei,
a pastora que fez o nosso casamento, ela falou algo que eu nunca mais me esqueço. Ela olhou para os meus pais, né? E ela disse assim para os meus pais, ela disse assim, ó, vocês não estão perdendo uma filha, vocês estão ganhando um filho. Isso é muito interessante, porque há uma competição que o mundo, é o mundo, tá? Não é Deus não, que o mundo cria, que o mundo gera, que a pessoa quando um filho vai se casar, uma filha vai se casar, aquela pessoa, tanto do lado da sogra quanto do lado do genro ou da nora, cria no seu coração uma competição. Uma competição. E vive a vida todinha naquela competição, irmãos. Porque a mãe diz, não, o filho é meu, o filho é meu, o filho é seu. Mas ele agora tem uma esposa. A filha é sua, mas agora ela tem um esposo, um marido. Amém? Só que a mãe também nunca vai deixar de ser mãe. Irmãos, e toda pessoa tem que ter essa sabedoria. Tem que ter essa sabedoria. Por quê, irmãos? Porque o diabo está entrando em muitos relacionamentos entre genros e sogras, entre noras e sogras, irmãos. E como que você, entenda bem, você vai orar para que o seu sogro, para que a sua sogra se converta a Jesus Cristo, sendo que você não tem nenhum amor por essa pessoa, você tem raiva, você tem mágoa. Não tem como orar. E o diabo quer contaminar seu coração para que você fique com raiva, para que você fique com mágoa dessa pessoa. Só que você quer pisar na cabeça do diabo? Se você quiser pisar na cabeça do diabo, aprenda a amar os seus sogros, se você tem eles vivos ainda. Aprenda a amar. Aprenda. Senhor, me ensina a amar. Eu quero amar, Senhor, em Cristo. Eu quero respeitar. E eu quero vê-los como se fossem os meus pais. O diabo, ele tenta colocar no seu coração uma rixa, uma intriga. E talvez você fale, pastor, eu não tenho sogro, não tenho sogra, mas talvez você seja a sogra. Você seja o sogro. E você está criando no seu coração uma rixa, uma mágoa, uma competição com os seus genros e com as suas noras. É para você abençoá-los. É para você vê-los como filhos e não como competidores. Tem muita sogra que não gosta do genro e não ora por ele. E se você não orar por ele, ele vai para o inferno. Se você não orar pela sua nora, tem que orar. Tem que clamar pela salvação dessa pessoa, como você ora pela salvação dos seus filhos. Amém, irmãos? Ah, pastor, eu quero só que meu filho vá para o céu. Mas a esposa dele, ela também tem que ir. Ela também tem que ser transformada. E nós vemos aqui um amor, tanto de Pedro, quanto das pessoas que estavam ali, por aquela mulher. Porque quando Jesus entra, a Bíblia fala que logo eles não deixaram passar muito tempo. Assim que Jesus chega, imediatamente eles já começam a interceder por aquela mulher. Jesus, a sogra está doente, ela está no quarto, ela está acamada. Amém, irmãos? Você vê o quê? Um carinho, um amor, uma consideração. E Deus une famílias, Deus não separa. É claro, é válido lembrar aqui, irmãos, que quando uma pessoa casa-se, né? Ele não tem que tudo vou contar com a minha mãe. Igual o Kiko, né? Conta com a sua mãe, Kiko. Não. Porque aí tem que viver com a família. Mas o carinho, o respeito tem que haver. E mesmo que a pessoa seja uma pessoa difícil. E mesmo que a pessoa não sirva o mesmo Deus que você serve, porque isso pode acontecer. Ah, pastor, minha sogra serve não sei quem, ela crê não sei quem. Mas você é o principal instrumento que Deus quer usar para ganhar aquela pessoa para Cristo. Você tem que estar ali, ser um exemplo. Que ela vai dizer, meu Deus, que genro abençoado. Que nora abençoada.
que homem de Deus, que mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, e através da sua vida, do seu tratamento, do seu comportamento e do seu testemunho, vai fazer com que essa pessoa abra o coração para Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que nós somos as cartas vivas de Cristo, irmãos. Nós somos as cartas vivas de Cristo aqui na terra. Você é a carta viva de Jesus aqui. Através da minha vida e da sua, as pessoas veem Cristo. Você já pensou? A sogra, o sogro que olha para o genro, é um genro que maltrata, ela chega lá, eu não quero receber essa velha aqui não. Aí fecha a cara, né? Eu estou falando de pessoas cristãs. Amém, irmãos? Pessoas que são de Jesus. E fecha a cara, entra para o quarto, tranca a porta, eu não quero falar. Não, é atender, é receber bem, mas de todo coração, sem falsidade, né? Porque, pastor, eu vou tratar bem, mas, oh, Deus do céu, né? Não morreu ainda, né? Misericórdia, de jeito nenhum, mas é com o coração sincero. Amém, irmãos? Porque Deus se agrada disso. E quando você for orar, Deus vai atender as suas orações. Deus vai atender as suas orações. Irmãos, vamos lá. Qual é o filho que não se agrada quando a esposa trata bem a sua mãe? Marido, melhor dizendo. Qual é a esposa que não vai se agradar quando você trata bem os pais? Se agrada ou não se agrada? Sim ou não? Sim. Você vai gerar no coração dessa pessoa admiração, respeito. Nossa, minha esposa trata tão bem os meus pais. Ela é verdadeiramente uma mulher de Deus. Nossa, minha mãe trata tão mal a minha esposa. Meu pai é tão, ignorante. Mas a minha esposa, o meu marido, trata tão bem. Verdadeiramente eu estou casada com uma pessoa de Deus. E a própria pessoa, que muitas das vezes é uma pessoa difícil de lidar, né? Tem pessoas que são assim, tem? Arrogantes. A própria pessoa, Deus vai mostrar aquela pessoa, e um dia os olhos daquela pessoa vão se abrir, ela vai dizer, nossa, eu tenho sido uma pessoa tão arrogante, eu tenho sido uma pessoa tão grosseira, e tenho tratado fulano tão mal, e fulano nunca me tratou mal. Ele sempre retribuiu o mal com o bem. Amém? Mas tem muitos que não têm sabedoria, irmãos. Quer pagar na mesma moeda? Não, me trata mal, vou tratar mal. Não quer que eu vou lá, também não venho aqui. Não fala comigo, também não vou falar. Não, irmãos.